um total de 51 toneladas, ou seja, 51 mil quilos de pescado. Dona Lindaura de Souza, a Maria Pretinha, mora no bairro Nacional. Tem 55 anos e muita disposição. Durante o dia, cuida de casa, dos netos, faz crochê, bijuterias. Essas são a única fonte de renda da família. Em agosto de 2004, ela incluiu mais uma atividade em sua rotina: o estudo. Para frequentar a sala de aula, tem que andar mais de 2 quilômetros. Um sacrifício que faz animada. É porque é difícil, a gente não sabe ler, né? Fica, às vezes vai tirar um documento, a gente não consegue, né? Tem que assinar com o dedo. E os netos querem, chega a tarefa do colégio, a gente não pode ajudar porque a gente não sabe ler também. Aí surgiu essa oportunidade e eu fui estudar, né? Porque vou ver se melhora mais. Aluna do programa Eletronorte, de apoio à erradicação do analfabetismo, inserido no Brasil Alfabetizado. Em Rondônia, a Eletronorte tem como parceiro o Colégio Dom Bosco. A meta é ensinar a ler e escrever o grupo de 20 adultos. As aulas são ministradas nas noites de segunda a sexta-feira no Centro Comunitário do Bairro Nacional. O programa está sendo desenvolvido em todas as regionais da empresa e beneficia também prestadores de serviços. Para realizar mais essa ação, o Comitê de Responsabilidade Social conta com a participação de colaboradores da Regional de Rondônia que atuam como monitores. A Eletronorte é uma empresa que no estado de Rondônia é olhada com muita seriedade, com muita responsabilidade, principalmente a empresa voltada para o social, como o Colégio Dom Bosco também. Nós somos uma entidade com fins filantrópicos e por isso nós acreditamos e confiamos nesta parceria. Hoje em dia todo mundo luta para que o país seja realmente uma nação de grande riqueza, de grande potencial. E para que este país seja dessa forma, é preciso que o seu povo seja alfabetizado. Eletronorte é uma empresa que cobre 58% do território nacional e em Rondônia nós estamos há 23 anos fazendo bem mais do que gerar e transmitir energia. Nós geramos sim qualidade de vida e desenvolvimento para o estado de Rondônia. E responsabilidade social é realmente uma das nossas marcas, é um dos nossos objetivos fundamentais dentro do estado de Rondônia. É atuar com responsabilidade, com compromisso, não só com a responsabilidade social externa, que é essa que nós fazemos fazendo a inserção regional, mas a responsabilidade social interna, que é junto aos nossos colaboradores e familiares. A entrega de cestas básicas aos idosos é um exemplo real de uma década de atividade social e de voluntariado da regional. Só em 2003, 130 famílias de idosos foram atendidas. Aproximadamente 40 toneladas de alimentos são arrecadados por ano, com a doação voluntária de ticket de refeição de 70% dos colaboradores da regional. O lema da Regional de Produção e Comercialização de Rondônia: gerar qualidade de vida e desenvolvimento para o Estado, se torna realidade através da união de empresa e colaboradores. Horas da noite. Nas paradas de ônibus da Avenida 7 de Setembro, as pessoas aguardam um coletivo para retornar para casa depois de mais um dia de trabalho. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o trabalho está apenas começando. Nossa equipe de reportagem flagra 5 garotas de programa na Avenida Carlos Gomes. Quando percebem que estão sendo filmadas, elas se dispersam. Uma delas manda a equipe ir embora. Uma menor de idade sai protegida pelo abraço de um rapaz. Às 10 horas da noite, retornamos na avenida e conseguimos registrar uma abordagem. O motorista para. A garota se aproxima do carro e outras ficam por perto para dar mais segurança à colega de profissão. Desta vez, o programa não é acertado. Como já haviam percebido nossa presença, algumas simulam uma conversa com os vigias desta loja. Num gesto de afronta, a de vermelho joga até um beijo em direção à nossa câmera. Uma desiste de ficar na avenida e vai embora em um táxi.
Esta parte da cidade está dividida pela prostituição. Na Carlos Gomes ficam meninas e mulheres. Na Avenida Duque de Caxias estão os travestis. Ao contrário das primeiras, eles não escondem o que vieram fazer. A prostituição na Avenida Carlos Gomes começou há mais de 4 anos e já é encarada por grande parte da população como um fato comum. As autoridades parecem que também encaram a situação desta forma. Até agora, nada foi feito para impedir a prostituição, que a cada dia toma mais um ponto de Porto Velho. Um dos problemas provocados pela prostituição na Avenida Carlos Gomes tem sido o constrangimento que muitas mulheres têm sido vítimas porque estão sendo confundidas com garotas de programa. Há 2 semanas, uma evangélica de 19 anos estava sentada nesta parada quando foi abordada por um motorista. Ele a convidou para entrar no carro. Diante de sua negativa, ele começou a agredi-la verbalmente, mas ela não foi a única vítima deste tipo de situação. Muitas mães, jovens solteiras e menores de idade são assediadas diariamente nestes locais. Elas só se sentem seguras quando estão acompanhadas. Poucas conseguem falar abertamente sobre a situação, pois temem o preconceito social. Esta estudante que sai da academia às 9 da noite e sempre está no ponto de ônibus, aceita contar para a nossa equipe um assédio que sofreu. Eu fui no cinema com a minha irmãzinha de 12 anos, aí fiquei na parada de ônibus para pegar o ônibus, como demora. Fiquei, aí passou um cara, parou, aí ele foi embora. Aí passou 2 rapazes de moto também, foram embora. Depois passou um senhor, passou, ficou, parou, ficou lá esperando, chamando, e eu não fui, né, não dei atenção. Aí ele veio, se sentou do lado, obrigou a gente a sair da parada de ônibus e andar até a Marechal Deodoro e eu tive que ligar, né, pro meu pai para vir me buscar, porque foi horrível, horrível, horrível. Eu passei quase 1 hora na parada de ônibus e foi isso aí. O constrangimento de muitas mulheres é confrontado pelo descaramento das garotas de programa, que já se sentem donas da Avenida Carlos Gomes. Principalmente quando eu estou arrumada, qualquer coisa assim, entendeu? Porque quando a gente... No início da noite, a Avenida Carlos Gomes é tomada por menores de idade. De trajes curtos e tênis, elas passam por colegiais e estão sempre acompanhadas por ciclistas. Mais tarde, o local é ocupado pelas veteranas, com suas roupas um pouco mais sofisticadas. A prostituição na Carlos Gomes é um problema antigo, são sequências novas, como mostramos em uma matéria especial na semana passada. A presença das garotas de programa ao longo de toda a avenida tem levado muitos motoristas a assediar as usuárias de transporte coletivo. Mulheres desacompanhadas que ficam nas paradas de ônibus por mais de 15 minutos são alvo fácil deste tipo de constrangimento. Eu fui no cinema com a minha irmãzinha de 12 anos, aí fiquei na parada de ônibus para pegar o ônibus, como demora. Fiquei, aí passou um cara, parou, aí ele foi embora. Aí passou 2 rapazes de moto também, foram embora. Depois passou um senhor, passou, ficou, parou, ficou lá esperando, chamando, e eu não fui, né, não dei atenção. A maioria das vítimas não sabe que atitude tomar para punir os autores deste tipo de constrangimento, que se encaixa na categoria dos crimes de assédio sexual, importunação ao pudor e até injúria, no caso de ofensas verbais. Nossa equipe de reportagem foi até a Delegacia das Mulheres buscar informações sobre os procedimentos legais para identificar os agressores. Mulher sendo vítima deste tipo de situação, o que é importante ela prestar atenção é na identificação do veículo, né, trazendo para a delegacia, no momento do registro de ocorrência, o número da placa, né, a identificação do veículo é primordial nesse sentido, porque nós não vamos ter autoria. A identificação da autoria seria complicada se não houver a identificação do veículo, né? E vindo na delegacia, registra-se uma ocorrência que nós iremos apurar o fato, se foi uma importunação ofensiva ao pudor, se ela sofreu uma injúria, um constrangimento, enfim. Após o registro de ocorrência que nós vamos analisar e ver qual o crime que foi cometido. No caso da penalidade em relação, por exemplo, ao constrangimento, ao pudor, alguma coisa nesse sentido?
Então, são penas que não ultrapassam 1 ano de detenção e são crimes de competência do Juizado Especial Criminal. A prostituição aqui na Avenida Carlos Gomes existe há mais de 4 anos, mas a situação só se tornou crítica nos últimos meses, porque as mulheres que ficam nestas paradas de ônibus estão sofrendo assédio dos motoristas, que as confundem com garotas de programa. A situação foi divulgada com exclusividade aqui na TV Norte e despertou a atenção das autoridades. O secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Valnir Ferro, explica à nossa equipe que assistiu à matéria. Ele adianta que está sendo organizado